Ana deixa a casa de Karenin sem cena pública, sem anúncio, sem gesto dramático. E o que torna essa saída definitiva não é o que acontece naquele dia, mas o fato de que, ao atravessar aquela porta, ela já perdeu tudo o que poderia protegê-la dali em diante. Não há confronto final nem discurso, há apenas uma decisão tomada depois de um desgaste longo demais para continuar sendo suportado, e a ruptura acontece como tudo vinha acontecendo há algum tempo, em silêncio. Ela passa a viver com Vronsky de forma aberta, não como escândalo imediato, mas como fato consumado, e a sociedade não reage com alarde nem indignação explícita, reage com afastamento, com portas que se fecham com educação, convites que desaparecem e olhares que esfriam sem necessidade de explicação. Ana perde de uma vez o lugar que ainda tentava ocupar. A vida com Vronsky começa sem celebração, marcada por deslocamentos, mudanças de casa, viagens e tentativas constantes de reorganizar a rotina. Mas nada se fixa, nada se estabiliza. E rapidamente ela percebe que viver fora da ordem social não significa liberdade plena, significa dependência. Ela passa a depender financeiramente de Vronsky, depende de seus horários, de suas decisões, de seus humores, e aquilo que parecia saída começa a revelar limites próprios, porque a exclusão não fica restrita ao mundo social. Ela entra no cotidiano. O afastamento do filho se torna um dos pontos mais dolorosos desse período, já que Karenin impede o contato regular não com escândalo nem gritos, mas com regras frias, formais e incontornáveis, justificadas como dever moral, que Ana não aceita e que mantém o vínculo materno como uma ferida aberta. No aniversário de Serioja, ela decide vê-lo escondida. A visita acontece em segredo, fora do horário permitido, o reencontro é breve, intenso e impossível de sustentar. E quando Karenin descobre, Ana é expulsa da casa sem negociação, entendendo naquele instante que perdeu não apenas a posição social, mas o acesso real ao próprio filho. Esse episódio marca algo profundo, porque Ana volta para Vronsky com a sensação clara de que não há mais retorno possível para nenhuma forma anterior de vida, e o que foi perdido não será recuperado. O isolamento se intensifica, o sono se torna irregular. A morfina surge primeiro como auxílio e depois como necessidade, e o efeito não é apenas físico, já que a percepção se altera e o pensamento começa a se fragmentar. A relação com Vronsky passa a se deteriorar à medida que ele retoma ambições que havia deixado de lado, busca posições, compromissos e reconhecimento, algo que para ele parece natural, mas que para Ana transforma cada ausência em sinal de abandono. O ciúme cresce não como explosão súbita, mas como estado constante, e gestos neutros passam a ser lidos como rejeição. Conversas comuns se transformam em suspeita e pequenos atrasos viram provas imaginadas. As discussões se tornam frequentes e nenhuma resolve coisa alguma. Cada conversa termina mais tensa do que começou. Vronsky se sente sufocado. Ana se sente descartável. E o vínculo que antes parecia escolha passa a parecer prisão para ambos. Eles tentam mudar de ambiente, viajam, mudam de cidade, tentam recomeçar em outros lugares. Mas nada funciona, porque o desconforto acompanha Ana e o isolamento não diminui, apenas muda de cenário. Ao retornar a São Petersburgo, a rejeição se torna mais direta, já que, em espaços públicos, ela percebe o incômodo que provoca. Os olhares se desviam, presenças se afastam e a exclusão deixa de ser apenas silenciosa para se tornar explícita. O estado emocional se agrava. Ana oscila entre apego intenso e raiva profunda, escreve cartas para Vronsky em tons contraditórios, em uma implora, em outra acusa, e nenhuma traz alívio, porque o pensamento gira sem encontrar saída. A sensação de não pertencimento se torna absoluta,
e Ana sente que não há lugar possível para ela, nem na sociedade, nem na maternidade, nem na relação com Vronsky. Tudo parece provisório, instável e ameaçado. É nesse estado que ela vai à estação de trem, um espaço que não lhe é estranho, porque o trem acompanha sua história desde o início. E ali, no meio do movimento cotidiano, entre pessoas que seguem suas vidas normalmente, Ana percebe que não existe mais nenhum ponto de apoio possível. A decisão não surge como gesto teatral nem impulso repentino, surge como aquilo que resta quando todas as outras saídas se fecharam. O pensamento já não se organiza em sequência, apenas em impulsos desconexos. Ela se joga nos trilhos. A morte acontece de forma abrupta, sem espetáculo e sem reabilitação moral, e a reação pública é contida, quase funcional, como se nada precisasse ser lembrado, como se Ana apenas confirmasse, com o próprio corpo, uma exclusão que já vinha acontecendo havia muito tempo. Não há escândalo duradouro, não há memória preservada. A sociedade segue. Karenin assume a criação da filha de Ana, mantendo uma postura religiosa rígida, interpretando tudo como prova moral, enquanto Vronsky entra em um estado de vazio profundo e, sem direção nem sentido, se voluntaria para a guerra partindo carregado de culpa e ausência. Enquanto isso, em outro eixo da narrativa, Levin segue vivendo, casa-se com Kitty, enfrenta dificuldades, frustrações e conflitos cotidianos e descobre que o casamento não resolve suas inquietações, assim como a vida no campo exige esforço contínuo. Levin atravessa uma crise de sentido, questiona o valor da existência, do trabalho e da fé, mas não encontra respostas grandiosas, encontra apenas uma forma prática de viver, uma aceitação imperfeita da vida como ela é. O romance se encerra com Levin não como conclusão total, mas como uma posição possível diante da existência. Porque enquanto Ana busca uma saída absoluta, Levin aceita continuar, sem uma resposta final. Esta é a história de Anna Karenina, romance escrito por Lev Tolstói. Antes de encerrar, fica uma pergunta direta. Em que momento da sua vida você percebeu que não havia mais como continuar do mesmo jeito, mesmo sem saber exatamente o que viria depois? Se quiser, deixa nos comentários. Se esta história te acompanhou até aqui, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal para mais narrativas como essa. Aqui, nada foi suavizado, nada foi escondido, e esta não é apenas a história de uma queda, mas de como cada escolha cobra seu preço. Até o próximo vídeo.